Salve, salve, universo da Ra. Bora ficar mais inteligente, fazer uma questão aqui linda do ITA, só pra gente evoluir nosso intelecto, cara, só pra gente desenvolver a inteligência, uma questãozinha sobre relatividade e cinemática. Presta atenção na parada aqui, que uma coisa eu te garanto, e se eu tiver enganado, você pode me cobrar aqui no fim dessa aula nos comentários, você sai desse vídeo mais inteligente que você entrou. De resto, não posso prometer mais nada não, mas isso eu garanto, velho. No fim da aula, eu quero que você apareça aqui e me fale se eu tava mentindo ou não, de verdade. Presta atenção aqui, velho, se liga na parada. ITA 2019, uma placa quadrada de vértices A, B, C e D e lado L, medido em seu referencial de repouso. Como assim? Faz diferença o tamanho do lado quadrado? Faz, né, cara? Dependendo do referencial, as grandezas mudam de tamanho, é a chamada contração do comprimento. Como eu disse, é uma questãozinha de relatividade especial, beleza? Esse quadrado se move em linha reta com a velocidade módulo V, próximo ao da velocidade da luz no vácuo C. Em relação ao observador localizado a uma distância muito maior que L. Importante isso então. O observador está localizado a uma distância muito maior que L. Está ele aqui enxergando as coisas. Beleza. Conforme ilustra a figura. A imagem percebida pelo observador é formada a partir dos raios de luz que lhe chegam simultaneamente. Então, o que faz sentido, né, cara? Qualquer imagem de qualquer coisa que você visualiza, o que ele está falando é que ela é formada a partir de raios de luz que chegam ao mesmo tempo no seu olho. Aí isso aí é projetado na sua retina, seu sistema nervoso vai, interpreta e forma a imagem do negócio. Então os raios de luz chegam simultaneamente. Então o que eu estou vendo aqui agora é relativo ao raio de luz que acabou de chegar no meu olho. É por isso que quando você olha para o céu, você está vendo o passado. O Sol que você está vendo é como ele era há 8 minutos atrás, porque ele está a 8 minutos luz de distância da gente. Ou seja, a luz que sai dele demora 8 minutos para chegar até a Terra. Então a imagem que é formada do Sol agora, quando você olha para ele, é de como ele era há 8 minutos atrás. Então você não está vendo como ele era, você está vendo como... Desculpa, você não está vendo como ele é, né? Você está vendo como ele era há 8 minutos atrás, justamente porque demora um tempo, por mais rápido que a luz ande, demora um tempo até ela se locomover e a informação chegar no nosso olho. Então é basicamente isso que ele está falando, tá? E isso vai ser super crucial aqui para a questão, por isso que eu estou discutindo isso aqui com um pouquinho mais de detalhe. Beleza, sabe-se que o movimento da placa faz com que o observador a perceba girada. A treta de Hollywood. Determina em função de V e C o ângulo de giro aparente da placa e indique o seu sentido. Cara, então ele quer que você determine qual que é o ângulo de giro e para qual sentido que esse negócio vai girar, sabendo que o observador se situa no mesmo plano que a placa. Você entendeu o que está rolando? Suponha comigo o seguinte, Carol. Tá aqui no nosso observador, esses 3 pontinhos é para indicar que tá longe para danar, beleza? Da placa. Tá aqui a placa com seus 4 vértices. Pensa nela parada por enquanto. A imagem que vai se formar lá na retina do cara vai ser o seguinte, vê se você concorda comigo aqui que você tem que prestar atenção. Olha aqui, o raio de luz que sai do vértice A, ele chega mais rapidamente aos olhos do observador do que o raio de luz que sai, por exemplo, do vértice B. Você concorda aqui, ó? O raio de luz que sai do vértice B, ele demora um tempinho a mais para chegar justamente porque ele tem que andar mais distância. Mas você pode pensar, cara, mas será que isso faz diferença? A luz anda rápido pra caramba, para ela percorrer esse pedacinho aqui, um lado de um quadrado, vai ser assim, ridículo, desprezível. Sim, de fato, não vai fazer diferença. Pelo menos não se essa placa estiver parada. Mas e se ela estiver se movendo numa velocidade, inclusive, próxima da luz? Aí pode ser que faça alguma diferença. Então acompanha o raciocínio aqui comigo, presta muita atenção no que está rolando. De novo, guarda essa ideia, cara, aqui no vértice A luz tem que percorrer um caminho para chegar até o olho do cara. No vértice D, é meio que o mesmo caminho. Então, a imagem dos pontos A e D, elas são formadas num instante anterior à dos vértices B e C, justamente porque o vértice B e C estão um pouquinho mais afastados dos olhos, né, do observador. Sacou a ideia? Você fala, não, tá, entendi. Inclusive, essa diferença, o fato do observador estar muito distante, o que a gente vai considerar é o seguinte, cara, quanto tempo a mais demora para a luz, para o raio de luz que sai do vértice D, chegar até os olhos do observador? Aí você fala o seguinte, cara, o tempo a mais, vamos colocar aqui, ó, delta T, beleza? Delta T AB. É quanto tempo a mais demora para a luz que sai do vértice B chegar lá no olho do observador do que a luz que sai do vértice A. Aí seria o quê, cara? Tempo é distância sobre velocidade. E a velocidade, no caso, é a velocidade da luz. Que distância seria essa? Teoricamente, cara, é esse pedacinho aqui. Só que você está vendo que a ideia é, se o observador está muito longe da placa, esse pedacinho que está aqui,
ele é muito próximo do próprio lado do quadrado, que é L. Do jeito que está, inclusive, já dá para a gente constatar isso. Olha só, o lado do quadrado é isso e a distânciazinha é isso aqui. Então, se eu puder esticar pra caramba esses raios, ou seja, se o observador estiver muito, muito distante, essas duas distâncias vão se confundir, essa hipotenusazinha e esse lado do triângulo. Então, o que a gente vai considerar aqui, então, usando essa ideia de que o observador está muito distante, é que essa distância a mais que a luz que sai do vértice B tem que percorrer é praticamente igual ao lado do quadrado. Faz sentido? É como se a luz tivesse que andar aqui, ó, praticamente aqui assim, ó, tá vendo? Para chegar ali aonde está o olho do camarada, entendeu? Quase igual ao lado do quadrado. Isso é possível pela aproximação que ele fala de que o olho, né, o observador está muito, muito distante da placa. Então, essa distância aqui é muito, mas muito maior que essa. Se você quiser, inclusive, tentar enxergar numa escala diferente, a gente pode tentar fazer isso. É de boa. Como assim? Não entendi ainda. Então, vem cá, ó. Pega essa mesma figura e vou diminuir bastante aqui. Deixa eu ver se tem mais um agora. O quadrado está aqui, beleza? Diminui pra caramba o quadrado. Pô, o quadrado tá diminuindo de tamanho? Não. É porque ele tá tão afastado do cara, mas tão afastado do cara, que o cara tá enxergando ele muito pequeno. Ah, tá. Então agora faz o que eu falei. Imagina o raio de luz que sai do vértice A. Deixa eu deixar mais fino aqui, ó. O raio de luz que sai do vértice A e chega no olho do cara. Agora pega o raio de luz que sai do vértice B e chega também no olho do cara. Conseguiu enxergar o que eu falei? O raio de luz que sai de B, o que ele anda a mais, cara, é praticamente isso aqui, ó. O lado L do quadrado. Enxergou? Ah, tá. Então é uma aproximação que está contida no texto. É o fato do observador estar muito distante. Então tá, cara. Esse aqui é o tempo a mais que demora para o raio de luz que sai lá de B, dos vértices que estão atrás, chegarem nos olhos do observador, a mais do que a informação que chega dos vértices da frente. Você fala, beleza, tá, por enquanto, com o quadrado parado, isso é meio indiferente e tal, ok. Agora põe o quadrado para se movimentar, que é o que vai rolar agora. Imagina, velho, que agora o quadrado se move com uma velocidade V muito alta, muito próxima, né, da velocidade da luz, muito mais alta que as velocidades do cotidiano aqui, das experiências nossas do dia a dia. O que vai acontecer então? Olha que doido. Imagina que o vértice B, ele tá aqui. E aí a informação, beleza? A informação do vértice B viaja e chega aos olhos do cara. A informação do vértice A, o vértice A, ele está adiantado. Então, enquanto o vértice B andou, deu tempo, e que tempo é esse? Esse aqui, deu tempo do vértice A andar um pouquinho e depois a luz chegar até o cara. Entendeu o que está rolando? Não entendeu? É mais ou menos o seguinte, ó. Imagina só, o vértice A, enquanto, beleza? Enquanto, vou destacar assim, ó. Enquanto a informação do vértice B viajou essa distânciazinha aqui, ó, o quadrado já saiu do lugar. Ah, o vértice A já se deslocou. Ele estava aqui embaixo, ponto A, e foi parar ali em cima, ponto A'. Então, olha que doido. A informação do vértice B, quando ele estava aqui, enquanto estava viajando só esse lado aqui do quadrado, já deu tempo do vértice A se deslocar. E aí agora, digamos que agora sai a informação, a luz do vértice A nessa posição. Ela vai chegar junto com a do vértice B. Então, quando sai o vértice A aqui, ó, a informação do vértice B está alinhada com ela. Esses dois raios de luz vão chegar juntos, simultâneos aos olhos do camarada. Ou seja, a informação do vértice B parado ali atrás, ela chega aos olhos do cara ao mesmo tempo da informação do vértice A, porém quando o vértice A já subiu um pouquinho. Justamente então, porque como ele está mais próximo do cara, enquanto a luz lá de trás está viajando, deu tempo desse cara andar um pouquinho e depois a gente pegar essa luz, esse raio de luz que chegará simultâneo ao de baixo. E a imagem é formada por raios de luz que chegam simultâneos, né, aos olhos do camarada. Então, mais uma vez, vamos fazer a parada aqui e sacar exatamente o que está rolando. Basicamente cara, a informação aqui, ó, ela começa a viajar, enquanto a informação do vértice B está andando aqui, o quadrado já se deslocou. Quando esse raio de luz chega aqui, o vértice A já nem ali está mais, está aqui em cima, beleza? Que é o nome diferente que eu dei, A e A'. E aí agora, por exemplo, pega a luz que sai daqui. Ela está saindo, cara, simultânea a essa aqui. Então, esses dois caras vão chegar simultaneamente aqui, ó, aos olhos, beleza? Do nosso observador. Então, ou seja, o vértice B, ele enxerga o vértice B lá atrás quando o vértice A já andou um pouco. Então, para ele, cara, é como se o quadrado tivesse aqui, ó, nessa direção. Conecta os pontos, né? O lado AB. Então, ele não vai enxergar o lado AB aqui, porque
já que a imagem é formada quando os raios chegam simultaneamente aos seus olhos, ao mesmo tempo, no instante em que ele recebe a informação do vértice B lá atrás, ele recebe ao mesmo tempo a informação do vértice A lá em cima. Já deu tempo do quadrado andar um pouquinho, e aí, quando ele recebe a informação do vértice A, o vértice A já está um pouquinho acima. Ah, é por isso que ele enxerga o quadrado, cara, rotacionado. Tá aqui, ó. Então, enfim, conectando aqui os pontos, ele vai enxergar isso aqui assim. O mesmo acontece, por exemplo, com os vértices C e D, sacou a ideia? Então, quando chega a informação do vértice C nos olhos do cara, já deu tempo do vértice D andar um pouquinho, e ele vai enxergar, então, simultaneamente, o vértice D numa posição ligeiramente acima. E, de novo, tá aqui, ó, D'. Então, ele vai enxergar não só o quadrado meio que rotacionado, esse quadrado vai acabar virando tipo um paralelogramo. Eu até desenhei isso, então, um pouquinho melhor na outra figura. Antes você tinha aqui, ó, A, B, C, D. Esse aqui era o nosso quadrado, beleza? Então, qual que é a parada? O vértice B, ele está naquela posição ali, ó, que é a mesma posição antiga dele. No que essa informação chega aos olhos do cara, a que chega simultânea é do vértice A um pouco acima. Entendeu a ideia? Ele só conecta os pontos. Liga o novo A com o B com o C, o A com o D e o D com o C. Então ele enxerga não só o quadrado rotacionado, mas também distorcido, cara. Esse quadrado meio que vira um paralelogramo. Então tá, a primeira informação é o seguinte, cara. Na percepção desse cara, esse quadrado vai ter girado no sentido o quê? Horário, né? E não anti-horário. Essa é uma das coisas que ele pergunta. Vamos colocar aqui então, ó, o giro aparente desse quadrado no sentido horário. Então presta atenção, o quadrado não foi deformado, não. É só uma aberração, né? É o fato da luz chegar aos olhos do cara em tempos iguais, mas de pontos distintos do quadrado, o que cria na cabeça dele uma imagem distinta desse quadrado. Faz sentido? Sacou a ideia? Beleza. Aí você fala, tá, e como é que eu calculo esse ângulo de giro? Seria esse ângulozinho aqui, ó, θ. Cara, é fácil. Quanto que vale isso aqui, ó, essa distânciazinha D? Essa distânciazinha D é o tanto que o quadrado avança e ele tem velocidade v naquele tempo. Que tempo? Justamente esse tempo aqui. Ah, é o tempo que o A pode andar enquanto a luz de B atravessa o lado do quadrado, para que os raios de luz estejam partindo juntos, né, e cheguem simultaneamente aos olhos do cara. Então, basicamente, o tempo é esse aqui. Então, você coloca ali, cara, essa distânciazinha D, ela é simplesmente v vezes ΔT. É a velocidade do quadrado, é o tanto que o vértice D aqui, né, avançou, né, naquele tempo que ele tinha a mais, que é o tempo que demora para, que é o tempo, vamos dizer assim, né, de adianto que ele tem, é o quão adiantado o vértice D tá em relação à luz chegar aos olhos do cara. Como ele está mais próximo, ele tem este tempo a mais para andar verticalmente, para que a luz que sai dele chegue simultaneamente à luz do vértice C nos olhos do cara. Então tá, então você coloca aí, ó, V vezes ΔT, e o ΔT é L sobre C. Então, L sobre C. Então pronto, esse é o D. VL sobre C é essa distância. Você fala, beleza, como é que você calcula o ângulo θ? Cara, agora ficou fácil pra caramba. Pega aqui na figura de baixo, ó. O seu ângulo θ tá aqui, você sabe que esse pedaço vale L, é o lado do quadrado, né? Esse aqui não muda nada, o quadrado estava aqui embaixo, afinal de contas. Esse outro pedaço, acabamos de calcular, é VL sobre C. Então você só pega aqui, velho, nesse triângulozinho retângulo aqui, uma tangente de θ, por exemplo. Aliás, desculpa, um seno, né? Um seno de θ. Então você vem aqui, cara, o seno de θ seria o cateto oposto, que é VL sobre C, dividido pela hipotenusa, ou então multiplicado pelo inverso da hipotenusa, ou seja, 1 sobre L. Beleza, o que vai rolar? Isso aqui simplifica, tá aí. Seu seno de θ é igual à razão entre a velocidade do quadrado e a velocidade da luz no vácuo. Ou, se você preferir, o θ é o ângulo, é o arco cujo seno vale V sobre C. Faz sentido ou não? Esse é o nosso objetivo. Calcule qual que é o ângulo de giro desse quadrado, cadê? O ângulo de giro aparente da placa, ela não foi deformada, é só uma aberração ali, né? Vamos dizer assim, uma ilusão de ótica, né? Enfim, o fato da luz de um ponto chegar simultaneamente no seu olho, do ponto quando ele estava lá atrás, gera essa aberração. E o sentido, como eu falei então, sentido horário, sentido das horas. Faz sentido? Então essa aqui é a nossa resposta. Se quiser ainda ter uma ideia do que está rolando, é basicamente isso que está rolando na figura. Visualizou então? Então existe não só uma rotação, mas também uma deformação da figura, que é essencialmente isso aqui que a gente calculou nessa questão. Demorou?